Por unanimidade, Supremo suspende mandato de Eduardo Cunha. Decisão é inédita e impede Eduardo Cunha de votar e até de discursar como deputado. Ao comentar decisão, o presidente Dilma diz: antes tarde do que nunca. Aumentam os casos de abuso contra mulheres no metrô e trens de São Paulo. 100 vezes mais forte, maconha sintética provoca alucinações devastadoras. Boa noite. O Brasil amanheceu hoje com a notícia do afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A decisão, que era apenas uma liminar, durante a tarde ganhou o apoio de todos os ministros do STF e assim selou o destino do deputado. O ministro Teori Zavascki fez um voto contundente contra Eduardo Cunha. Disse que ele representa um risco para as investigações e que a presença dele no comando da Câmara conspira contra a dignidade da instituição. A reação de Eduardo Cunha, dos aliados e de adversários políticos, você vai ver daqui a pouco, nessa edição do Jornal da Record. O Jornal da Record traz agora um dado alarmante para quem usa transporte sobre trilhos em São Paulo. Os casos de abuso sexual no metrô e trens da região metropolitana aumentaram mais de 60% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período de 2015. É assustador. A cada 40 horas, uma mulher denuncia um episódio de assédio no meio do empurra-empurra dos vagões. Quase 8 milhões de passageiros por dia, mais da metade mulheres. É abrir a porta do vagão para que elas colecionem casos de abuso e desrespeito. Foi quando a movimentação começou que ele viu a oportunidade de encostar. Protegida pelo anonimato, essa passageira revelou o trauma que viveu há pouco tempo. E aí tudo fez sentido quando eu vi aquela mancha na minha calça, né? Aquele molhado na minha calça. Aí eu falei, foi ele. Para quem abusa, a superlotação tem servido de ferramenta para a impunidade. Ainda assim, só de janeiro a março deste ano foram 54 casos denunciados, 62% a mais que no primeiro trimestre de 2015. A repórter Daísa Bellini foi à estação da Sé, a mais movimentada da capital paulista, e encontrou vários casos semelhantes. Já tiveram algumas amigas minhas que o cara chegou a ejacular nas costas dela, foi na linha de trem. A senhora já passou alguma situação constrangedora? Uma vez sim. Uma pessoa atrás começou a empurrar. Veio um passinho de lado, mais um passinho de lado. Aí eu falei, senhor, por gentileza, se o senhor continuar, eu vou ser obrigada a fazer um escândalo. O cara estava atrás de mim, eu senti alguma coisa se mexendo. Aí eu olhei para trás, ele fingiu que nada estava acontecendo. Esta defensora pública diz que é importante não se sentir intimidada e acionar a segurança do metrô. Se ela não tiver naquele momento uma pessoa próxima que trabalhe nesse local, que ela peça ajuda a alguma outra mulher ou outra pessoa, usuário do transporte. O primeiro passo foi ignorar a vergonha, romper com o silêncio e efetivamente denunciar. Mas mesmo agora, com um número cada vez maior de denúncias, é difícil encontrar um desses agressores que é punido de verdade. O que leva a uma pergunta: quando esse incômodo, quase que diário, vai receber a atenção na gravidade que merece? A gente trabalha, aprende e a lei é fraca. A lei nos ajuda e acaba até saindo pela porta da frente, infelizmente, né? Se a lei ainda impede punições efetivas, que ao menos o número crescente de denúncias ajude a tornar público o problema. Então a mulher não pode se sentir coagida com isso, ela tem que entender que ela é vítima, que ela tem direitos, mas só que ter a conquista desses direitos, ela tem que buscar ajuda. Um falso médico que atuava em clínicas da Prefeitura do Rio de Janeiro foi preso hoje. O criminoso chegou a dar 8 plantões antes de ser descoberto. Nessas imagens, o falso médico espera para receber o salário, R$12 mil. Mas pouco antes de colocar a mão no dinheiro, foi preso. Diego Tadeu de Abreu, de 31 anos, foi contratado para trabalhar nesta clínica da Prefeitura, na zona norte do Rio. Chegou a dar 8 plantões. Como que a pessoa vem se tratar no médico, chega aqui, vai ser reconhecido como que o médico não era médico na verdade. Isso é um abuso. O filho de Catarina tem problemas cardíacos e foi atendido pelo homem que se dizia clínico geral. A gente se sente lesada, né? Enganada.
Para sustentar a fraude, Diego falsificou diplomas e até o CRM, Registro Profissional para Exercício da Medicina. A armação foi descoberta durante a análise dos documentos. Verificamos uma divergência no nome, né? O número de CRM era referente a um terceiro médico. O falso médico já atuava desde o ano passado em clínicas particulares e vinha sendo investigado pela polícia. Em depoimento, ele confessou a farsa e admitiu que prescrevia até remédios controlados aos pacientes. Ele disse que consultava até no site de busca coletiva e prescrevia na maior cara de pau, assim dizendo. A Secretaria de Saúde informou que os pacientes atendidos por Diego serão reavaliados. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e exercício ilegal da medicina e pode pegar até 7 anos de prisão. Passados 6 meses do desastre ambiental de Mariana, o Ministério Público denuncia a omissão da mineradora Samarco e pede o afastamento da direção da empresa. As sirenes soaram por 1 minuto. O alerta, que não foi ouvido no dia da tragédia, serviu para lembrar os 6 meses do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. 19 pessoas morreram. Ainda hoje, tanta destruição impressiona. Toda a área entre os distritos de Bento Rodrigues e Candonga virou um grande depósito de rejeitos. Quem pode comprar, compra, quem não pode está tomando essa água mesmo. E são vários relatos de pessoas com problemas de pele, alergia, principalmente os bebês. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje a Samarco pelos crimes de omissão e associação criminosa. Pediu o afastamento imediato de 14 integrantes da alta cúpula da mineradora e exigiu medidas mais eficazes na reparação dos danos. A Samarco não faz o que deve ser feito e o Ministério Público vai buscar que ela o faça. Nós voltamos a falar agora sobre a principal notícia do dia. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirmou o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A decisão tinha sido tomada pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, no STF. Cunha perde as funções de deputado e, como consequência, a de presidente da Câmara. Eduardo Cunha foi notificado pessoalmente da decisão liminar do ministro Teori Zavascki antes das 8 da manhã. Pego de surpresa, disparou telefonemas para advogados e aliados que logo começaram a chegar à residência oficial. Em sucessivas reuniões, Cunha não escondeu a indignação contra o que considerou o confisco de seu mandato por uma canetada de um juiz. Rejeitou com vigor a hipótese de renúncia, mesmo alertado de que seria quase impossível reverter no Supremo a liminar de Zavascki. O ministro suspendeu o mandato de Cunha, que fica impedido de praticar qualquer ato como deputado, desde votar e até mesmo discursar em plenário. Ele mantém o foro privilegiado, mas fica fora da presidência da Câmara por tempo indeterminado. A decisão surpreendeu até mesmo outros ministros do Supremo e foi baseada num pedido de afastamento apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em dezembro do ano passado. Entre os 11 pontos listados para justificar o pedido de afastamento de Eduardo Cunha estão obstrução de investigações da Lava Jato, contratação da empresa de investigação Kroll com o objetivo de perseguir desafetos, tentativa de manipulação da CPI da Petrobras contra o Grupo Chaim e contra o doleiro Alberto Youssef, iniciativas para atrapalhar os trabalhos do Conselho de Ética, inclusive com ameaças a Fausto Pinato, ex-relator do processo de cassação no Conselho de Ética. O Supremo vinha recebendo muitas críticas por demorar até 5 meses para decidir sobre o pedido de afastamento de Eduardo Cunha, que, com o possível impeachment de Dilma Rousseff, torna-se o substituto legal de Michel Temer na presidência da República. Como Cunha é réu no processo da Lava Jato e está implicado em outros 4 inquéritos aqui no Supremo, a decisão tornou-se urgente. Em 73 páginas, o ministro destaca que os elementos fáticos e jurídicos considerados na denúncia da Procuradoria, além de representar risco para as investigações, conspiram contra a própria dignidade da Câmara, instituição liderada por Cunha. Não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer, nesse momento, na sua plenitude, as responsabilidades do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, pois ele não se qualifica para um cargo de substituição
da Presidência da República, já que figura na condição de réu no inquérito 3983 em curso nesse Supremo Tribunal Federal. A liminar acabou mantida pela unanimidade dos ministros do tribunal. Não é desejo de ninguém que isso passe a ser um instrumento de valoração de um poder sobre o outro. Um instrumento de empoderamento do Poder Judiciário em relação aos poderes eleitos democraticamente pelo voto popular. A medida proposta pelo eminente ministro Teori Zavascki é, em primeiro lugar, legal. Em segundo lugar, eu penso que é uma medida extremamente comedida. Não há qualquer ingerência no poder legislativo. Celso de Mello, o mais antigo do Supremo, foi duro no julgamento à classe política. A corrupção ter-se-ia impregnado profundamente na intimidade do Estado brasileiro, do aparelho estatal, transformando-se em um método de ação governamental e caracterizando-se como uma conduta endêmica, em claro e preocupante sinal da degradação da própria dignidade da atividade política. Após a votação, Eduardo Cunha comentou a decisão do Supremo. Obviamente que eu vou recorrer da decisão. Obviamente há pontos que têm que ser contestados com muita veemência. É óbvio que o fato de ter conduzido a sessão do impeachment, que culminou com a votação que teve, mostra que ia ter uma reação, e essa reação já era mais do que esperada. A partir daí, passou-se a todos buscando essa reação para me trazer ao banco dos réus na companhia deles. No Congresso, as reações ao afastamento de Eduardo Cunha foram muito parecidas, tanto de parlamentares da oposição quanto da base governista. No Senado, reação igual entre parlamentares de ideologias diferentes. Nesses casos, eu uso da sabedoria popular. Antes tarde do que nunca. Eu acho que o STF acertou e acertou muito ao afastar Eduardo Cunha. Deviam ter afastado antes. A saída dele demorou demais. No plenário da Câmara, a sessão foi interrompida por determinação do novo presidente, Waldir Maranhão, quando um grupo de deputados comemorava a decisão do Supremo. Está encerrada a sessão. Já, presidente! Líderes partidários ligados a Eduardo Cunha alegam violação do mandato dele e um suposto desequilíbrio institucional entre os poderes. Eu considero uma invasão, sim, num poder. Outros deputados descartam este entendimento. O Código de Processo Penal é uma lei geral, aplicável a todos os cidadãos. E a aplicação, como foi feita, é cabível tanto para parlamentares como outras espécies de servidores públicos. O deputado Waldir Maranhão permanecerá interinamente na presidência da Câmara enquanto Eduardo Cunha mantiver o mandato parlamentar. Como a decisão do Supremo Tribunal Federal não fixou prazo para a conclusão da ação penal, alguns adversários do PMDBista consideram o cargo vago e defendem eleições imediatas para a substituição de Cunha. E a imprensa internacional repercutiu o afastamento de Eduardo Cunha. Nos Estados Unidos, o The New York Times disse que o político está por trás do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A rede britânica BBC destacou que Cunha é inimigo de Dilma. Já o espanhol El País lembrou que o presidente da Câmara é réu por recebimento de propina num contrato da Petrobras. Eduardo Cunha é economista por formação, mas fez carreira na política, onde se tornou um dos mais polêmicos parlamentares brasileiros. Eduardo Cunha ajudou a eleger Fernando Collor de Mello, era o tesoureiro da campanha do ex-presidente e com a vitória ganhou o comando da Telerge, a empresa de telefonia carioca. Foi lá também que esteve envolvido em seu primeiro escândalo de corrupção, acusado de superfaturamento. Cunha foi eleito deputado estadual em 2001. 9 anos depois, foi o 5º deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Na Câmara, chegou à presidência em 2015 e se tornou um dos maiores opositores do governo, apesar de fazer parte do PMDB, partido da base. Conquistou aliados na Câmara e espaço nas manchetes, com denúncias de que teria recebido propinas nos escândalos de corrupção da Petrobras, além de manter contas ilegais no exterior. As denúncias deram início a um processo de cassação e, sem o apoio do PT para frear as investigações, reagiu com retaliação. Aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e rompeu com o governo. Eduardo Cunha
nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição. Em visita ao Pará, a presidente Dilma Rousseff inaugurou a usina de Belo Monte e também comentou o afastamento de Eduardo Cunha. Dilma Rousseff desembarcou em Altamira de manhã e seguiu para o município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. Um protesto fechou um trecho da rodovia Transamazônica. A presidente anunciou o início da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina é a terceira maior do mundo e deve atender 60 milhões de pessoas em todo o país. Dilma também comentou o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. A única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que infelizmente ele conseguiu, e vocês assistiram, ele presidindo na cara de pau o processo na Câmara, o lamentável processo na Câmara. À tarde, Dilma Rousseff veio até Santarém, no oeste do Pará, para entregar mais de 3 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de mais de 160 milhões. Durante o discurso, a presidente aproveitou para falar sobre a crise política do país. Não é uma coisa assim, pode fazer o impeachment do jeito que você quiser. Não, é preciso que exista crime de responsabilidade. E eu não cometi crime nenhum. O afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara também foi assunto da Comissão Especial do Impeachment no Senado. O dia foi reservado para discutir o parecer do relator favorável ao afastamento de Dilma Rousseff. O primeiro a discursar foi o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso voltou a defender a anulação de todo o processo, agora utilizando como argumento a suspensão do mandato de Eduardo Cunha. Vai se passar batido novamente nos atos do senhor Eduardo Cunha? Apesar de afastado, apesar de comprovado seu desvio de poder por decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, que o afastou da presidência no mandato, não vai se enfrentar esta questão? Vai se fazer vistas grossas de novo? Os senadores governistas também tentaram usar o afastamento do presidente da Câmara. Trata-se do patente e irrefutável desvio de poder no ato do senhor Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, ao decidir por aceitar a denúncia por crime de responsabilidade. A competência para sobre ela resolver definitivamente compete de forma exclusiva ao plenário do Senado Federal. O relator reafirmou que o processo de impeachment é legal. Estamos diante de indícios suficientes para perceber a possibilidade da admissibilidade da denúncia. E a denúncia se reveste, volto a dizer, insisto, a duas ordens de fatos: as reiteradas pedaladas fiscais e os decretos de crédito suplementar. Amanhã, a comissão vota o parecer. Já na quarta-feira, o plenário deve decidir sobre a abertura do processo de impeachment. Se a maioria seguir o relator, a presidente Dilma será afastada do cargo por até 6 meses, enquanto durar o julgamento no Senado. Veja a seguir, Michel Temer intensifica as negociações para montar a equipe de governo. E ainda nesta edição, na nossa série especial, os perigos da maconha sintética. Ela age no cérebro e transforma as pessoas em zumbis. O vice-presidente Michel Temer nega que esteja inelegível após ter sido multado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por erros nas doações de campanha. Temer teve mais um dia de negociações em torno do ministério de seu possível governo. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, esteve mais uma vez com o vice-presidente para acertar os últimos detalhes de seu comando no Ministério da Fazenda. Temer também estuda fundir ao Ministério dos Transportes a Secretaria de Aviação Civil. A pasta continuaria com o PR, provavelmente com o deputado Maurício Quintela. O vice e seus advogados se debruçaram sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que condenou Michel Temer por exceder o valor de doações de campanha. A decisão o tornaria inelegível por 8 anos. Uma corrente aqui no Congresso pró-Temer defende que esta decisão não suspende os direitos políticos do vice-presidente e que, ao pagar a multa fixada em R$80 mil, ele ficará em dia com a justiça. Por esta tese, Temer poderia assumir a presidência caso a presidente Dilma seja afastada. Não tem nada de ficha suja, o ficha suja fica inelegível e ele não está inelegível. Ele foi multado por uma questão eleitoral, quitando
encerrou. Em nota, Temer afirma que fez doação a 2 candidatos do PMDB e, por erro, doou R$16 mil a mais do que o permitido pela legislação. O vice ressalta que em nenhum momento ele foi declarado inelegível pelo TRE e qualquer manifestação neste sentido é especulação e precipitação. Mas os governistas viram aí uma possibilidade de tentar barrar a posse de Temer. A estratégia da base aliada é levar a questão para a justiça. Se ele não pode assumir um cargo, é evidente que ele não pode assumir um cargo em definitivo diante de uma eventual afastamento e possibilidade de permanência da presidenta. A limitação de dados pelos provedores de internet deverá ser alvo de debates na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. O presidente da comissão, eleito nesta semana, disse que o assunto está entre as prioridades. O deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, disse que as discussões têm que ter a mesma velocidade das inovações tecnológicas e que o Marco Civil da Internet, aprovado há apenas 2 anos, já precisa de atualização. Um dos exemplos citados é o WhatsApp, a rede social que chegou a ser suspensa pela Justiça por 2 vezes. Ele não grava informações. O que o juiz pediu foram informações que já foram apagadas e que não são gravadas. Uma dessas soluções seria o armazenamento direcionado dessas conversas. Então, se o judiciário está investigando determinada linha, que fizesse o mesmo que é feito com as gravações telefônicas. Você vai ver a seguir, estudantes prometem resistir à reintegração de posse de prédios invadidos em São Paulo. O flagrante de um acidente dramático. Caminhão atinge carro que acaba prensado na mureta de uma ponte. E também, na nossa série especial, uma versão da maconha artificial. A droga produzida em laboratórios é muito mais potente. No dia do Holocausto, em Israel, homenagens aos 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas. Ao toque da sirene, israelenses interromperam suas atividades e fizeram silêncio em memória dos mortos. Até na Via Expressa, todos pararam. Autoridades israelenses também lembraram a data. Aqui no Museu do Holocausto, em Jerusalém, desde a fundação de Israel, todos os anos é escolhido um tema especial para ser lembrado nessa data. Esse ano, a instituição ressalta como os judeus conseguiram manter a dignidade diante de tantos horrores. As histórias dos sobreviventes são muitas, mas todas têm algo em comum: a capacidade de resistir às maiores atrocidades que um ser humano pode cometer contra outro. Nascido na Bélgica em 1937, Jacques tinha 5 anos quando sua mãe resolveu doá-lo para uma família cristã. Até o fim da guerra, ele não viu os pais e só se reencontraram em 1945, quando foram morar no Brasil. Jacques mudou-se para Israel na década de 60, onde se casou, teve filhos, netos e escreveu muitos livros. Ele ainda teme que a história se repita. Hoje em dia, você vê antissemitismo em lugares que há alguns anos você nem pensava que podia existir antissemitismo. Agora vamos falar de uma novidade. Bud Valastro está de volta ao Brasil para um reality show diferente e muito divertido. As duplas de cozinheiros amadores vão ter que se virar no fogão para conquistar o paladar do confeiteiro mais famoso do mundo. Por onde Bud Valastro passa é assim: abraços, fotos e mais fotos. Em entrevista coletiva a jornalistas, Bud disse que os fãs do Brasil são muito afetivos, se emocionam com mais facilidade do que o público dos Estados Unidos. Bud Valastro está de volta ao Brasil para comandar o novo reality show da Rede Record. 26 duplas vão ser desafiadas por ele e quem fizer a melhor comida caseira leva o prêmio para casa. O valor, R$200 mil. E Bud dá até dicas dos pratos brasileiros que mais agradam o seu paladar. I love a good feijoada, of course, you know. I love a brigadeiro. Os participantes são cozinheiros amadores e foram escolhidos por uma seleção do portal R7. Bud explica que as duplas têm relações familiares.
São os melhores amigos, irmãos e tem que gostar de cozinhar. Love home cooking. Ele é um apreciador de bons pratos. Diz que gosta de sentir na comida o sabor da família. Para ele, o tempero de casa é muito especial. Então anote aí, o reality show de Bud Valastro estreia aqui na Record no dia 28 de junho, às 10h30 da noite. Volta a chover no sul do Brasil nesta sexta-feira. Instabilidades e a umidade da Amazônia provocam chuva forte entre o norte gaúcho, o sul de São Paulo e parte do centro-oeste. Na região norte também há risco de temporais. Chove ainda em quase todo o litoral do Nordeste. Faz sol nas áreas amarelas do mapa. A máxima não passa dos 19 em Curitiba e chega aos 30 em Vitória. O mar continua agitado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma frente fria que passou na semana passada pelo oceano mudou a circulação e intensificou os ventos que sopram no sentido anti-horário em direção à costa brasileira. Amanhã, as ondas podem passar dos 3 metros. Alerta para os banhistas no Rio de Janeiro. Faz sol e a máxima chega aos 29. Em Brasília, 27. Em Florianópolis, 20. Em Belo Horizonte, frio e tempo seco com mínima de 15 graus. Estudantes mantêm as ocupações na Assembleia Legislativa de São Paulo e no centro responsável pelas escolas técnicas do estado. O protesto é contra a fraude na merenda escolar. A Justiça já determinou a reintegração de posse dos prédios. 48 horas após a ocupação da Assembleia Legislativa de São Paulo, a oficial de Justiça anunciou a decisão judicial. Para desocupação voluntária do recinto. Segundo o magistrado, os estudantes estão inviabilizando o funcionamento do Poder Legislativo Estadual. Cerca de 50 jovens permanecem no plenário da Assembleia. Eles reivindicam a abertura de uma CPI para investigar fraudes na merenda escolar. Pela decisão judicial, os estudantes devem desocupar o local em, no máximo, 24 horas. O prazo, portanto, encerra às 4h45 da tarde desta sexta-feira. A multa prevista para quem descumprir é de R$30 mil por dia. Ainda assim, os estudantes prometem resistir. A decisão dos estudantes que estão ocupados lá dentro é de permanecer aqui dentro da Assembleia Legislativa até que a CPI seja instaurada. Já no centro, Paula Souza, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, expediu uma liminar derrubando exigências feitas à Polícia Militar e ao secretário de Segurança Pública e determinou a reintegração imediata do local. Estudantes ocupam o prédio administrativo há uma semana. Dia de mar agitado no Rio de Janeiro. A força da água era tanta que cobriu a areia da praia do Arpoador, na zona sul carioca. As ondas chegaram a quase 3 metros. De acordo com a meteorologia, a ressaca foi causada pela chegada de uma frente fria. Ainda no Rio, um laudo preliminar apontou que a explosão no conjunto habitacional Fazenda Botafogo foi provocada por um acúmulo de gás de um vazamento de esgoto. As substâncias ficaram concentradas num vão entre o solo e o piso de um dos apartamentos. 5 pessoas morreram no acidente. O incêndio que atingiu um prédio anexo do Hospital da Santa Casa, em Belo Horizonte, causou um prejuízo de pelo menos R$1 milhão. O fogo destruiu respiradores, equipamentos e prontuários de pacientes. Na China, 3 pessoas escapam de um grave acidente. Um caminhão e um carro batem num cruzamento e o veículo fica prensado na mureta da ponte. Veja de novo. Os bombeiros resgatam as 2 pessoas que estavam no carro e o motorista do caminhão. Todos foram levados para o hospital com pequenos ferimentos. Briga na Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A confusão aconteceu no início de uma reunião que iria discutir reajustes para os servidores municipais. O confronto foi entre apoiadores do prefeito da cidade, Alcides Bernal, e grupos contrários. Uma pessoa ficou ferida. A sessão foi encerrada. Uma droga até 100 vezes mais forte que a maconha e que provoca alucinações devastadoras nos usuários. A chamada maconha sintética é produzida em laboratórios clandestinos e vendida até pela internet. Veja na reportagem de Cleisla Garcia.
nem cheiro de droga tem. Disfarçada em ervas inofensivas que lembram um chá ou aromatizadores de ambiente. Mas o charuto do diabo, como ficou conhecido, também pode ter o aroma de experiências dramáticas. É horrível o cheiro, é horrível o cheiro. É um cheiro de morte essa droga. Ela tem o cheiro da morte. Eu sinto isso, eu senti isso. Luiz Neto já usou quase todo tipo de droga. Algumas combinações feitas por ele mesmo, em busca de efeitos cada vez mais fortes. Uma alucinação que eu tive, se escondi dentro de uma geladeira. Foi por Deus que o pé de chinelo ficou para fora. Porque eu não tinha mais força nem para abrir a porta e nem para gritar para minha mãe. E você se escondeu na geladeira porque achou que estava sendo perseguido? Perseguido. O Neto tem 44 anos, ele começou a fazer o uso de drogas aos 13. Só nessa clínica aqui, em Araçoiaba, no interior de São Paulo, ele já passou 7 vezes. Mas por clínicas e por internações, foram mais de 70 vezes. E em mais de 30 anos de viagens pesadas, ele não tem dúvidas de que a invenção recente foi também a mais agressiva. A pior de todas, a maconha sintética. O que você sentia quando você usava a droga? Essa droga? É, a maconha. Eu sentia um alívio de momento, dava um alívio. Tá. Mas depois me dava uma loucura que eu não conseguia, eu queria mais, sempre mais. Pegar meu filho menor e dar de mamar para ele em vez de dar na boca, porque eu tenho um que hoje está com 3 anos e 4 meses, eu virei ele de ponta cabeça para dar uma mamar para ele. E estava dando pelo pé, e ele quase morreu numa dessas. A maconha sintética, como o próprio nome diz, é um composto criado em laboratório para reproduzir o princípio ativo da maconha, o THC, só que de uma maneira muito mais potente e duradoura. Um cigarro de maconha pode ficar 3 meses no organismo e vai se degradando lentamente. A droga é produzida em toneladas, especialmente na China, de onde segue para a Europa e para os Estados Unidos. Em remessas menores, chega a países como o Brasil. Como tantas outras drogas, a maconha sintética também foi criada com uma outra finalidade. Há quase 3 décadas, um químico norte-americano desenvolveu a fórmula na tentativa de aliviar a dor e o sofrimento de pacientes com AIDS e câncer. Só não podia prever que algum tempo depois, em laboratórios clandestinos, essa mesma substância se tornasse uma droga poderosa, até 100 vezes mais potente que a maconha comum, e criasse uma legião de viciados cada vez mais frequentes em emergências e internações de hospitais de vários países do mundo. Depois do uso, esses jovens não conseguem controlar o próprio corpo. Tem movimentos involuntários e repetitivos. Os surtos são tão avassaladores que roubam dos dependentes características humanas. É o chamado efeito zumbi. É uma droga que atua muito fortemente no cérebro e na atividade motora do organismo. O rapaz se contorce, tem alucinações. Rola pela calçada, no meio da rua. Esse outro rapaz está totalmente fora de controle. Se debate e tem alucinações por vários minutos. Nos Estados Unidos, em apenas um semestre, o número de ocorrências assim aumentou mais de 200%. Foram cerca de 3.500 atendimentos. Atualmente, o mercado da maconha é cruel. Ele é voltado para o lucro. Não importa se alguém vai ter problemas com isso ou não. O objetivo é comercial, benefício de dinheiro. As facilidades para comprar essas drogas sintéticas ganham cada vez mais mercado. São vendidas até pela internet e chegam pelo correio, sem levantar suspeita. É pela internet.
Para fazer a retirada no correio, a gente tinha que montar os RGs falsos, todos falsos. E colocava sempre menores em busca disso daí, para ir fazer a retirada. A maconha sintética também pode ser negociada no comércio popular de São Paulo por quem nem tem idade para isso. É caro, viu? 15 conto um 15 ml, que é o mel da maconha. Por conta da grande procura, os clientes disputam cada remessa. Os pais que você tem? Dá para chegar, aqui todo pedido, tá ligado? Para driblar a polícia, os envelopes informam que o conteúdo não é ilegal, mas impróprio para consumo humano. Mesmo assim, o uso é feito sem controle algum. Nessa clínica do Rio de Janeiro, cresce o número de jovens viciados nesse tipo de droga sintética, que pode ser mortal. Eu não parava sóbrio, então eu achava que minha vida era aquilo dali. Eram vozes que eu escutava, já tive surtos psicóticos. Eu tinha alucinações, sabe, que me dava paranoia, eu tive muita paranoia por causa de maconha. Essa jovem de 20 anos só conseguiu ficar longe do vício depois da internação. Eu vivia trancada no meu quarto usando droga. Eu não tinha mais vontade de sair, socializar. Por um instante a gente se ilude e vai a primeira dose e isso gera um prejuízo enorme. K2, Spice, High Five. Com nomes e caras diferentes, um desafio para a polícia e as autoridades de saúde. O remédio, que virou veneno, transforma pessoas em zumbis. Um mal mutante fabricado em série e ainda sem antídoto. O Jornal da Record de hoje termina aqui. A íntegra dessa edição você confere no R7 Play. Fique agora com Câmera Record, que acompanhou o drama vivido pelo ator César Macedo, conhecido por interpretar seu Eugênio na escolinha do professor Raimundo e que morreu no último sábado. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.